1 Samuel, capítulo 3, verso 1, e deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar todo o texto à medida que a exposição for acontecendo. Diz assim a palavra do nosso Deus. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Até aqui vamos orar nesse. Meus irmãos, um dos lemas durante o período da Reforma Protestante era a expressão post tenebras lux. Uma expressão latina que significava basicamente depois das trevas, luz. Por que desse lema? Porque eles entendiam que eles estavam vindo de um período em que o evangelho havia sido muito obscurecido. O evangelho havia sido soterrado por tantas invencionices humanas que a sua luz ela já não brilhava como deveria. E agora, no período da Reforma, esse evangelho estava sendo restaurado, resgatado, e a sua luz ela começava a irradiar novamente, ela começava a brilhar novamente. E quando a gente vai aqui para esse início do livro de 1 Samuel, a impressão que a gente tem é muito parecida, porque nós viemos do período de trevas dos juízes, um período ali de mais de 400 anos, onde todas as barbaridades aconteciam no meio do povo de Deus, e o povo de Deus se afastava cada vez mais para longe do Senhor. E logo aqui no início desse livro de Samuel, que se passa ainda ali dentro do período dos juízes, nós vemos como que uma luz brilhando. Nós vemos ali a família piedosa de Eucana e Ana, que vão produzir esse milagre aqui, que era Samuel, né? Samuel, Ana, lembra? Era estéril, não podia ter filhos, mas Deus deu como um presente para Ana Samuel. Então o questionamento que a gente levanta é, será que agora, depois de todo aquele período tenebroso, enfim a luz vai brilhar? Enfim Deus vai operar e as coisas vão mudar no meio do povo de Deus? Essa é a expectativa. E nós aqui dividimos o nosso texto hoje em dois momentos, ok? O primeiro momento, como já esperado, é o momento das trevas. Então vamos ver aqui, no verso 1, novamente, o texto ele diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Talvez sua tradução tenha, naqueles dias a palavra do Senhor era rara. O que isso quer dizer para nós? A ideia é que Deus ele ainda falava. Nós vimos no capítulo 2 que Deus levantou um profeta para falar com Eli, com o sacerdote Eli. Mas Deus já não falava mais do mesmo jeito como ele fazia no período, por exemplo, de Moisés, em que Deus havia levantado Moisés e ele falava diretamente ao povo por meio de Moisés frequentemente. Havia então esse vácuo, não surgiam profetas no meio do povo com frequência, de modo que a palavra do Senhor ela não era tão acessível, ela não estava tão disponível. Lembra que esse povo, durante esses dias, não tinha a Bíblia toda como nós temos hoje. Alguém que desejasse conhecer um pouco mais, ouvir a palavra do Senhor, tinha que tentar ir para o tabernáculo, onde estava lá o sumo sacerdote e os levitas servindo, na expectativa de que alguém lá fizesse clara a palavra do Senhor. Porém, a gente já viu aqui no livro de Samuel o tipo de sacerdote que estava servindo ali. Os filhos de Eli, por exemplo. Que palavra do Senhor eles tinham para transmitir? Se eram homens ímpios, homens que não estavam nem aí para a vontade de Deus. Então, de fato, nós estamos num período que ainda é um período obscuro. Ainda é um período de trevas aqui. Alguns comentaristas até entendem que o fato da palavra de Deus ser rara aqui é exatamente por causa da dureza do coração do povo. O povo era duro em ouvir. O povo estava tampando os ouvidos para Deus. E em resposta, Deus então passou a não falar mais com frequência. Vocês não querem ouvir minha voz? Pois eu não vou falar para vocês. Então, o ponto é que nós temos aqui esse momento, okay? Essa abertura já nos situando num momento de trevas. Mas tem mais.
O autor aqui do livro é como se fosse assim um pintor fazendo ali, elaborando o seu quadro. O pintor, ele trabalha muito com luz e sombras, né? Se você for olhar, ele quando quer destacar alguma coisa, ele geralmente coloca uma luz sobre aquela coisa, e quando ele quer ali ocultar algo, ou ele quer dar uma atmosfera de medo, de incerteza, de insegurança, ele torna a cena mais sombria. Pronto. O autor aqui, ele também vai fazer esses contrastes para nós. Muito interessante. E Eli, o sacerdote Eli, nós vamos ver aqui, que basicamente ele é retratado como se ele estivesse em meio a essas trevas. É como se tudo ao redor dele, nele mesmo, estivesse ali tocado por escuridão, por trevas. Vamos dar uma olhadinha aqui no verso 2. Olha o que o texto diz. Certa noite, você já começa a perceber, né? É de noite. Está escuro, trevas. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, olha a sua visão, fraca. Ele enxerga pouco. Está ficando com o seu olhar obscurecido. Cuja visão estava ficando, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume. Eli aqui é retratado como se ele tivesse deitado em trevas, sem conseguir enxergar muita coisa, ok? Ele é quase cego. E aqui, essas informações, elas vão nos dar algumas ideias históricas. Os eventos que vão acontecer aqui provavelmente são durante a madrugada. E nós vamos entender por que Samuel está no lugar onde ele está. Basicamente, ele está ali substituindo Eli. Ainda vou explicar um pouco mais sobre isso adiante. Mas o autor quer que a gente perceba mais do que isso. Ele quer que a gente perceba realmente esse ambiente de trevas, esse ambiente de escuridão, de insensibilidade espiritual no qual estava deitado Eli aqui. Certo? E ele continua aí. Olha o verso 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Mais um detalhe interessante. A lâmpada do Senhor, aqui o candelabro que ficava dentro do tabernáculo, ele deveria ficar a noite inteira aceso. Isso era uma determinação do Senhor. Só que existem várias maneiras de falar a mesma coisa. Aqui o autor poderia ter dito assim para nós. A lâmpada do tabernáculo estava acesa. Ou ele poderia ter dito só assim, era de madrugada. Mas ele, ao escolher informar para nós esse detalhe e colocar do jeito como ele está colocando, ela ainda não havia se apagado. Ele gera uma expectativa em nós. Parece que talvez essa chama estivesse ameaçada. As trevas estavam ali a ponto de apagar a lâmpada do tabernáculo do Senhor. Estavam a ponto de soterrar qualquer tipo de luz. Então, algumas coisas que o autor quer que a gente perceba por essas figuras aqui, tá? Primeira coisa é que essa figura da lâmpada do candelabro, ela estava muito associada também ao serviço sacerdotal. E ao mostrar essa lâmpada ali em meio a trevas e esse indício de que ainda não se apagou, mas parece que está caminhando para se apagar, o autor parece que quer deixar claro para nós também que o serviço sacerdotal estava obscurecido, que haviam problemas ali, que havia uma ameaça ali nesse serviço sacerdotal. Ele quer que nós estejamos atentos a isso. Será que as trevas do período dos juízes elas vão continuar também agora, durante esse período de Samuel? Mas ainda não se apagou. É também uma nota de esperança. A luz ainda está acesa. Ainda existe alguma luz aqui nesse ambiente de trevas. Agora, olha os versos de 4 a 9. Ele diz assim. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel.
E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Até aqui alguns detalhes, tá? Nota que por 3 vezes o Senhor vai chamar Samuel. Até que por fim ele percebe que é o Senhor que está chamando Samuel. É uma cena que ela vai ganhando contornos de comédia. O Senhor chama, Samuel se levanta, vai até Eli. Segunda vez vai até Eli. Terceira vez vai até Eli. Só então Eli percebe. Mais uma vez, por que essa repetição toda? O autor quer destacar para nós a insensibilidade espiritual de Eli. Eli, um sacerdote experiente, ainda não havia percebido. Por 3 vezes foi necessário que o Senhor chamasse para que ele pudesse dar um direcionamento para Samuel. Porém, ao destacar que na terceira vez aqui, Eli percebeu: isso está muito estranho. Deve ser o Senhor chamando esse menino. Isso mostra que a luz de Eli ainda não tinha se apagado totalmente também. Ele estava ali cercado por trevas, ele enxergava muito pouco, estava insensível espiritualmente, quase surdo para a voz de Deus, mas ele ainda tinha um restinho de discernimento. E ele então vai instruir Samuel. Ele sabia como deveria ser respondido ao chamado do Senhor. Então ele diz para Samuel: deve ser o Senhor que está te chamando. Se você ouvir essa voz mais uma vez, diga: eis-me aqui, fala, Senhor, teu servo ouve. Bom, algo que a gente já pode entender aqui com muita clareza é que Deus está chamando Samuel, ele não está chamando Eli. Isso deveria trazer já uma nota para nós de surpresa. Eli era o sumo sacerdote, não Samuel. Samuel era um jovem. Mas Deus, ao invés de chamar o sumo sacerdote, aquele que era o representante espiritual do povo, aquele que fazia sacrifício pela expiação dos pecados do povo, Deus está chamando aquele jovem Samuel. Em outras palavras, Deus está substituindo Eli. Deus está rejeitando Eli e ele está chamando Samuel no lugar de Eli. Eli, meus irmãos, já tinha sido chamado. Vocês lembram lá no capítulo 2, lá no verso 27 e 28, quando o profeta vai repreender Eli, vai trazer uma palavra dura contra Eli, mas ele começa dizendo o seguinte: e veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Deus havia se revelado claramente à família de Eli. E Deus havia chamado e escolhido Arão, o descendente de Eli. E por meio de Arão, a linhagem de Eli, não a linhagem de outro, a linhagem de Eli, para servirem na sua presença. Eli, desde criança, foi preparado para isso. Eli foi chamado. Mas o que Eli fez com o seu chamado? Ele se desqualificou para o chamado do Senhor. Por meio da resposta negativa. E negativa não no sentido de que Eli não estava cumprindo suas funções. Ele estava lá servindo no templo como sacerdote. Mas negativa porque ele não estava servindo integralmente. Ele não estava servindo com fidelidade.
Ele não estava se empenhando realmente em cumprir completamente a vontade do Senhor para ele. O chamado, as responsabilidades que Deus colocou nas suas mãos. Ele estava desprezando isso pela maneira como ele estava agindo com relação aos filhos dele. E por isso ele vai, por essa obediência pela metade, ele vai se desqualificar aqui para continuar ocupando essa posição diante do Senhor. A gente já pode aprender algo aqui. Deus chama pessoas, mas as pessoas podem ser desqualificadas para o serviço, dependendo da maneira como elas respondem ao chamado do Senhor. Quantos de nós temos sido chamados pelo Senhor? Temos recebido dons do Senhor para servir de alguma maneira. Mas como nós temos respondido? Quantos muitas vezes começam bem? Quantos muitas vezes começam com grande esforço, com coragem? Parece que estão ali realmente entregando o melhor, assumindo as responsabilidades diante do Senhor. E depois começam a negligenciar. E depois começam a fechar os olhos. E depois começam a pecar contra o Senhor. E por meio de suas atitudes vão se desqualificando para o serviço. É o que está acontecendo aqui com Eli. Eli está nesse ambiente de trevas espirituais. E por isso está sendo substituído no seu chamado. A gente chega então nos versos de 10 a 14. E o que nós vamos encontrar agora é de novo um julgamento vindo sobre Eli. Ele já tinha ouvido por meio do profeta. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui agora. O Senhor voltou a chamá-lo, chamar Samuel, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. O que nós temos aqui? Uma palavra dura, duríssima. Primeiro ele vai dizer, o que eu vou fazer vai fazer zunir os ouvidos, tinir os ouvidos de quem ouvir. Essa imagem aqui, irmãos, é de realmente assim, algo que vai trazer grande assombro. É uma imagem de um grande estrondo que vai deixar os ouvidos, né, de quem ouvir aquela história, aquele zim, né? Como se fosse uma bomba fosse explodir do lado do seu ouvido. Como se um pedaço de metal fosse colocado assim do lado do seu ouvido e fosse batido. Bam! O desconforto que vai gerar naqueles que ouvirem devido ao tamanho da tragédia. Algo pesado está para acontecer, uma forte calamidade. E aí no verso 12 ele diz o que é? Deus vai executar o que ele tinha profetizado. E o que é que Deus havia profetizado? Que ele ia retirar toda a linhagem de Eli, a família de Eli, do serviço sacerdotal. Não apenas isso. Os descendentes de Eli morreriam jovens. E aqueles que durassem um pouco mais seria só para vergonha, para maior sofrimento da casa de Eli. Eles no final estariam à míngua, clamando por pão. Por que algo tão severo? Lembra que eles estavam roubando dos alimentos do Senhor. É o reverso, proporcional do juízo, do julgamento. E a evidência de que essa palavra, essa profecia se cumpriria, é de que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreriam no mesmo dia. Isso ainda não se cumpriu, mas Deus está levantando Samuel para confirmar o que havia sido dito. Isso vai se cumprir. Eu executarei esse juízo, esse julgamento contra a família de Eli. Por quê?
por causa dos seus pecados. Os filhos de Eli haviam profanado a adoração ao Senhor. Eles que deveriam conduzir a adoração, profanaram a adoração ao Senhor. Tratando as ofertas ao Senhor, tratando o culto a Deus como se fosse qualquer coisa, como se fosse deles, usando só em seus próprios benefícios. E mais, profanaram as jovens virgens que serviam na entrada do templo. Eles se deitavam com elas, profanando aquele ambiente de adoração diante do Senhor. E qual era o problema? A leniência de Eli. Ele sabia. Ele podia impedir. Ele podia disciplinar. Ele podia fazer alguma coisa e barrar aquele pecado todo, mas ele preferia fingir que não via. Ele preferia fingir até o momento em que não era mais capaz. Até o momento em que não havia mais possibilidade. Até o momento em que todo mundo já estava falando e cobrando. E não dava mais para esconder, não dava mais para cobrir aquilo. Por conta do seu pecado. Porque não puniu, porque não disciplinou, porque não fez o que era necessário, como sumo sacerdote, permitiu que aquela profanação continuasse acontecendo. Deus agora executaria juízo sobre ele. Irmãos, nota como é sério. Nota como é sério. Nós não cumprimos as responsabilidades que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer. O Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor dá dons, o Senhor dá o poder do seu Espírito, o Senhor nos dá da sua presença, Ele nos dá oração, Ele nos garante que Ele vai ouvir, Ele nos garante que vai estar ao nosso lado. E nós desprezamos. E nós vamos, dia após dia, fingindo que não é com a gente, tampando os nossos ouvidos, fingindo que o Senhor não está chamando, fingindo que o Senhor não está nos comissionando a fazer alguma coisa com aqueles dons que Ele nos deu. Nota como é sério. Nota como é sério as consequências do desprezo do culto a Deus. Eles achavam que eles podiam viver de qualquer jeito, podiam chafurdar na lama do pecado e depois continuar servindo a Deus. E continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo, porque Deus não ia fazer nada. Nota como é sério aqui o compromisso com o Senhor. As nossas responsabilidades diante do Senhor. Por isso nós não podemos fingir que nós não vemos. O pecado em nós, o pecado na nossa casa, o pecado na igreja, o pecado ao nosso redor. Nós não podemos ficar indiferentes quando o Senhor nos dá olhos para ver. É por isso que a palavra de Deus ela nos chama todo instante. Trazendo aqui para o contexto da igreja, o que a palavra de Deus nos chama a fazer? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Gálatas vai dizer o quê? Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam. Sabe, Eli era o sacerdote, mas o Novo Testamento diz que todos nós agora somos sacerdotes. Todos nós agora participamos da adoração ativamente, do culto a Deus ativamente. Somos sacerdotes onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso lar, entre os nossos amigos. Mas a gente muitas vezes terceiriza nossa responsabilidade. Eu vou ficar calado aqui, porque depois o irmão pode ficar chateado comigo. Deixa que o pastor vai lá resolver. Quando o pastor souber, né? Se souber. Nossa responsabilidade. Não podemos ficar indiferentes ao pecado. Temos que ser agentes de transformação. Caso de Eli dentro da sua própria casa. Mas nós podemos aplicar isso
aos nossos relacionamentos de maneira geral também. Estava lendo O Peregrino esses dias, e tem um momento em que dois personagens do livro, né, o fiel e o cristão, eles se encontram com um outro personagem que é o tagarela. Ele é o tagarela porque quando você vai conversar com ele, ele sabe falar sobre tudo, inclusive sobre teologia. Ele começa a falar sobre Deus, você perguntar, ele sabe. Responde tudo, tagarela. Qual é o problema? Ele não vive nada daquilo. O fiel no começo acha até que ele é um companheiro bom para viajar. Rapaz, conheci ali o tagarela, gente boa demais. Tem a conversa tão edificante. E aí o peregrino vai dizer para ele, mas cuidado, eu conheço ele, a vida dele. E logo, logo você vai perceber isso. E ele é um prejuízo. Porque as pessoas que poderiam se aproximar de Deus, ao ouvir ele falar, quando vem o testemunho dele, se afastam. E começam a achar que a igreja é assim. E começam a achar que todo mundo que está andando com Jesus é igual o tagarela. Fala, sabe muito, mas não vive nada daquilo. Então o peregrino aconselha lá o fiel a exortar o tagarela. E ele vai lá e ele começa a fazer perguntas. O que é o novo nascimento? O que é a regeneração? E o tagarela logo explica tudo muito bem. E aí ele pergunta de novo, mas você aplica isso na sua vida? E o tagarela começa a ficar desconfortável. Por que você está me fazendo essas perguntas? Achei que você era uma pessoa legal, mas estou vendo que não. E logo o tagarela vai embora. Ele não quer ser exortado, ele não quer ser repreendido. E aí o fiel vai e diz assim, mas eu não me arrependo. Estou feliz em ter sido sincero com ele, honesto com ele, franco, claro com ele. Porque se assim ele pode talvez se arrepender. Mas se ele não se arrepender, eu estou livre do sangue dele. Porque eu fiz a minha parte. Eu falei para ele. Será que Eli podia dizer que estava livre do sangue dos seus filhos? Quando no final, depois que eles já tinham feito tudo e não dava mais para ocultar, ele foi lá e fez aquela exortação meia boca, genérica, que não conseguia dar nem nome aos pecados. O que o Senhor está dizendo aqui é que não. Ele podia ter feito mais. Ele podia ter barrado. Ele podia ter impedido. Agido de uma maneira mais enérgica. Para que eles pudessem enxergar, ou pelo menos para que eles pudessem parar de profanar as coisas do Senhor. Mas ele foi negligente. O Senhor espera que nós não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes. O resultado aqui ele diz que não será possível expiar o pecado de Eli e de sua família por meio dos sacrifícios. A lei determinava sacrifícios para expiar o pecado dos sacerdotes. No caso de eles cometerem pecados inconscientemente. Mas aqui os pecados deles eram deliberados. Eles sabiam o que estavam fazendo e queriam continuar fazendo. Por isso Deus diz que ele não aceitará mais sacrifícios feitos para perdão dos pecados deles. Isso não vai resolver nada, não vai adiantar nada. E nós temos uma lição muito importante aqui. Não dá para presumir que sempre haverá uma segunda chance. Que sempre haverá um dia de misericórdia e um dia de graça. Enquanto estamos vivos, temos essa oportunidade. Mas quem de nós sabe quantos dias a mais teremos? Lá em Hebreus ele vai dizer, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não despreze o tempo que se chama hoje. Hoje. Porque haverá um dia em que a misericórdia será cortada. Haverá um dia em que a graça não estará mais disponível. Mas há algo mais aqui. Por que nós, muitas vezes,
temos a difícil, desgastante, inconveniente, desconfortável atitude de nos reunirmos para propor a disciplina de alguém, a exclusão de alguém. Por duas razões. Primeiro, porque como sacerdotes agora, não podemos ser como Eli e permitir que o culto a Deus continue sendo profanado, que a adoração continue sendo contaminada, que o testemunho do povo de Deus, que o testemunho da noiva de Jesus seja arrastado na lama diante dos homens. E segundo, para deixar bem claro a situação espiritual e o perigo espiritual que as pessoas correm quando elas tomam a decisão de se entregar a esse caminho. É por isso que nós nos reunimos, para preservar a pureza da noiva de Cristo e para alertar aqueles que estão se entregando ao pecado enquanto ainda há misericórdia, enquanto ainda há graça, enquanto ainda há possibilidade de voltar atrás. Uma outra coisa interessante, por que é que o mesmo julgamento que já tinha sido apresentado no capítulo 2 é apresentado de novo no capítulo 3? Por quê? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja firmemente estabelecido esse testemunho de que Deus de fato fará. Deus de fato trará juízo. As trevas espirituais na família de Eli, elas começaram a se acomodar. Elas começaram a dominar tudo. E o resultado é que essas trevas, elas trarão no final juízo e desgraça. Juízo e desgraça. Agora, nós vamos chegar aqui também no segundo momento. O momento em que a luz vai brilhar. Vimos aqui o período de trevas, mas há também agora um momento de luz. Vamos olhar aqui rapidinho. Volta para o versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Literalmente era, o menino Samuel, ele ministrava, ele servia na frente, de Eli, sob as instruções de Eli, mas ele servia ao Senhor. Ele era como uma espécie de filho adotivo de Eli. Eli é que o criava e Eli vai se referir a ele algumas vezes como meu filho. Mas ele estava servindo ao Senhor. A figura, a maneira como ele vai ser retratado aqui, é como se na verdade ele fosse filho mesmo, era de Deus. Deus fosse o pai de Samuel. O que nós vamos ver aqui? Olha comigo no verso 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Enquanto que Eli é descrito como dormindo no meio das trevas, Samuel é descrito como dormindo aonde? Num ambiente iluminado. Ele é descrito aqui como dormindo próximo à lâmpada do Senhor. A descrição aqui, às vezes é meio dúbia, de modo que a gente não sabe se Samuel está dormindo dentro do próprio tabernáculo, ou se ele está dormindo em outro lugar próximo. E isso é feito de propósito mesmo, para a gente ter essa impressão de como se a casa de Deus fosse também a casa de Samuel. O quarto de Samuel fosse ali próximo. Do mesmo jeito que o quarto de Eli ficava ali também ao redor, mas eles são descritos de uma maneira diferente. Algo interessante aqui também é que Samuel, ao ser referido como estando próximo da arca, o texto vai dizer, no lugar onde a arca ficava. É como se ele estivesse deitado, dormindo, vivendo na própria presença de Deus. A arca, ela era o símbolo dessa presença manifesta de Deus.
enquanto Eli e a sua família não. Samuel é retratado aqui como se ele fosse o guardião da casa de Deus. Ele provavelmente estava lá, porque como a vista de Eli já era fraca, já estava ali obscurecida, precisava que alguém fizesse o trabalho de manter aquela luz acesa, não permitir que a luz dentro do tabernáculo se apagasse durante a noite inteira. Então Samuel meio que estava ali para substituir Eli, para fazer isso no lugar de Eli. Mas ao mesmo tempo, a descrição para nós é de que, enquanto que Eli e sua família eram profanadores da casa de Deus, Samuel era aquele filho legítimo de Deus, dentro da casa de Deus, protegendo a casa de Deus. Era um lampejo de luz no meio dessas trevas. Samuel. Outro ponto interessante, olha o verso 4. Então o Senhor chamou Samuel. O chamado de Samuel, ele vai acontecer aqui, e o modo como ele é apresentado é muito parecido com o chamado de Moisés. Deixa eu dar algumas semelhanças aqui. Primeiro a gente já viu, no verso 1, a palavra do Senhor era rara. E eu já comecei dizendo para vocês quando é que a situação foi diferente com Moisés. E Moisés, ele deixou bem claro o seguinte, uma expectativa de que viria alguém semelhante a ele. Ele disse, vai se levantar, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a esse ouvi. Quem é que já foi apresentado para nós como profeta no livro de Samuel? Samuel. Será que ele então é o profeta semelhante a Moisés que o povo deveria esperar? E que agora está se levantando? Uma outra coisa interessante é que Moisés, quando ele é chamado, você tem a figura da sarça ardente, né? Um arbusto pegando fogo ali. Aqui, Samuel está próximo da lâmpada. Ele está próximo do candelabro, que tinha o formato semelhante de uma pequena árvore, né? Tinha até umas romãs e tal. E estava lá aceso, estava pegando fogo, né? As lâmpadas estavam acesas com fogo. Mas uma característica semelhante, como se ele estivesse ali diante daquele arbusto flamejante. Quando Deus chama Moisés, ele repete o nome de Moisés 2 vezes. Moisés, Moisés. Quando ele chama Samuel, ele vai repetir o nome de Samuel mais 2 vezes, lá no verso 7, se não me engano. Ele vai dizer Samuel, Samuel. Agora, tem um detalhe interessante lá no verso 7. Que ele vai dizer assim, quando Deus chama 2 vezes, era lá no verso 10. Tá? No verso 7 ele vai dizer assim, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Isso é uma nota que quem conhece o texto hebraico e vem lendo a Bíblia em hebraico ia ficar aqui com um pouco de temor. Porque quem já foi descrito como não conhecendo o Senhor foram os filhos de Eli. Eles não conheciam o Senhor e por causa disso o Senhor queria matá-los, né? No caso lá, o não conhecer era um não conhecimento relacional. Eles tinham informações sobre Deus, mas eles não se relacionavam com Deus. Era um não conhecer proposital. Eles eram rebeldes, eles não queriam se relacionar com Deus. Aqui, nós vamos ver que o conhecimento de Samuel é diferente. Ele não conhece o Senhor porque o Senhor ainda não havia se revelado a ele. Então o autor, ele faz questão de destacar aí no verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E basicamente o que o autor está querendo dizer aqui é o seguinte. Não confunda Samuel com Eli. O fato de Samuel ter ouvido a voz de Deus 3 vezes e não saber que era Deus que estava falando com ele, era por pura ignorância de Samuel. É porque ele não tinha ouvido ainda, não tinha tido essa experiência ainda com o Senhor. Isso é diferente de Eli. O autor está querendo dizer para nós que Eli, desde o começo, devia ter orientado Samuel. Desde o começo, devia ter tido percepção espiritual que ele não teve. E aí, algo interessante também é que toda a cena mostra Samuel como alguém muito disposto, preparado, pronto para atender ao chamado. Obediente. Ele acha que é Eli. Mas todas as vezes ele levanta, ele vai até Eli e prontamente ele chega lá. Eis-me aqui, o Senhor está precisando de alguma coisa? O Senhor me chamou? O que o Senhor deseja? Samuel é esse jovem preparado, disposto para atender ao chamado. Agora, quando ele descobre
que é o chamado do Senhor, ele vai perceber que junto com esse chamado vem uma responsabilidade muito difícil, muito desafiadora aqui para ele. Nesse chamado, Samuel vai ser colocado numa posição em que ele, jovem, tem que chegar até o idoso Eli, o seu pai adotivo, e repreendê-lo com palavras muito duras vindas da parte de Deus. Você imagina essa cena? Como é desconfortável a gente chegar para alguém para falar que alguém está errado. Você imagina então quão desconfortável era para aquele jovem falar para alguém muito mais idoso do que ele, para alguém numa posição de sumo sacerdote, para alguém... Vamos tentar trazer para os nossos dias. Imagina aí que você é chamado para levar uma palavra para o pastor, né? E essa palavra para o pastor é uma palavra que você não apenas vai repreendê-lo pelo seu pecado, mas você vai dizer para ele que Deus vai trazer um juízo terrível sobre ele e a casa dele. É difícil ou não é? Essa aqui é a função de Samuel. E é a função de qualquer um de nós também. Se estivéssemos no lugar dele, se formos desafiados pelo Senhor para fazer algo semelhante. Sabe, eu sei que existem algumas culturas evangélicas, entre aspas, né? Em que o pastor é o ungido. Não toque no ungido, né? Qualquer apontamento de falha é um sinal de rebeldia. Alguém chegar para o pastor e simplesmente perguntar: pastor, não entendi, por que está sendo feito assim? Não era melhor se a gente fizesse assim? Você é um rebelde. Está se levantando contra o ungido do Senhor, né? Aí se você chegar ainda para dizer assim: pastor, acho que o senhor errou aí, viu? Chai aqui. Mas meus irmãos, quem vai repreender esses homens quando eles falharem? Acaso já estão numa posição em que não pecam mais? Há asas nascendo das suas costas? Estão virando querubins? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Do lado de cada eternidade, todos nós vamos tropeçar, todos nós vamos falhar, todos nós vamos pecar. Você vai errar comigo, eu vou errar com você. A diferença do crente e o descrente não é que o crente vive pecando que o descrente vive pecando e o crente nunca peca. Não. É que quando o crente peca, ele sabe qual é o caminho. E ele se submete a esse caminho. É o caminho do arrependimento, é o caminho do pedir perdão, é o caminho de correr para a graça do Senhor, é o caminho da restauração, é o caminho do abandono do pecado. Esse é o caminho. E pastores precisam disso também. De irmãos que os amem, falam pastores, mas líderes de maneira geral. Cada um de nós aqui precisa disso. De irmãos que nos amem a ponto de chegar para nós e dizer quando a gente estiver errado. Porque caso contrário, quem o fará? Quem o fará? Samuel está incumbido aqui dessa dura tarefa. E um ponto irônico aqui é que Eli está nessa posição porque não repreendeu os seus filhos. Agora Deus vai levantar o seu filho adotivo para repreendê-lo por causa dos seus pecados. É o contraste acontecendo aqui diante de nós. Mas será que Samuel vai ter essa coragem? Será que Samuel está pronto para isso? Olha comigo no verso 15. Samuel ficou deitado até de manhã. Deus falou com ele de madrugada. Ele não foi lá no Eli, né? Chegou lá, seu Eli, rapaz, não é que o senhor estava com razão mesmo? Deus falou comigo. E ele mandou dar um recado para o senhor, né? Anote aí, tem um pedaço de pão aí, de saco de pão, né? Para você anotar. É o novo, né? Saco de pão. Pronto. Até de manhã ele ficou lá deitadinho. Provavelmente não dormiu mais essa noite, depois daquele encontro com o Senhor. E depois dessa missão tão dura. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Pausa. Há mais alguns paralelos interessantes aqui, tá? A primeira vez que nós encontramos com Eli foi lá no capítulo 1. O que ele estava fazendo? Sentado
do lado de fora da porta da casa do Senhor. Foi lá quando ele viu Ana orando, não é? Quando nós ouvimos falar sobre os filhos de Eli, o que eles estavam fazendo? Pecando contra as mulheres que serviam na porta da casa de Deus. Mas agora, no início de um novo dia, no raiar da luz do sol, quem aparece abrindo as portas aqui é Samuel. É como se ele fosse o sacerdote entrando no templo, substituindo os sacerdotes desqualificados que estão fora do templo. Só que ele tem medo. Ele entra, mas ele tem medo. A gente parou no verso 15? Não foi 16? Não, 15. Ele teve medo de contar a visão a Eli. O que vai acontecer? Ele se desqualificará também como os demais? Vamos olhar aí. Todos nós nos identificamos, com Samuel aqui. Quem de nós não estaria também numa situação desconfortável? Na verdade, antes da gente ver aqui, só um detalhe importante que a gente aprende também. O chamado do Senhor sempre vai ser desafiador. Sempre que nós somos chamados para fazer algo para Deus, isso vai envolver riscos. Vai envolver riscos de perder alguma coisa. Ou então a realidade de perder mesmo alguma coisa. Não só o risco, a realidade. Eu experimentei isso na minha vida. E quando eu paro para conversar com os meus colegas de ministério, aqueles que realmente são fiéis ao Senhor e estão andando com Deus, eu percebo a coincidência, entre aspas aqui, de como cada um deles também, por causa do seu compromisso com o Senhor, por dizerem sim ao Senhor, foram colocados numa situação em que eles tinham dois caminhos. Olha, eu posso simplesmente me acovardar, me calar. Não vai ser um pecado tão grande. Eu vou só me omitir e eu vou ficar bem. Ou eu posso ficar aqui do lado do Senhor, me agarrar no que o Senhor está me mandando eu fazer, e eu posso perder tudo. O chamado do Senhor sempre vai envolver riscos, percas, desafios, coisas que vão colocar temores. Por quê? Porque é aí que nós seremos desafiados a colocar em prática a nossa fé. Se nós realmente confiamos no Senhor que está chamando e que diz, eu vou cuidar. Não sou eu que estou chamando? Então eu vou cuidar. Ou se a gente vai confiar no nosso próprio braço, na nossa esperteza, na nossa capacidade de dar jeitinho para manter a nossa vida do jeito que a gente quer, no conforto que a gente quer. Samuel está experimentando exatamente isso aqui. Mas vamos, enfim, ver o que acontece, versos 16 e 17. Mas este o chamou e disse, Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, e se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Agora chegou a hora, né? Eli botou pressão para Samuel, né? Eli não é besta, não é totalmente besta, né? Talvez no outro dia ele notou que Samuel estava meio estranho, meio diferente, meio fugindo, meio se escondendo, né? E ele então chama Samuel e ele pergunta, ele é bem claro com Samuel. E ele coloca aqui temor. Eli também, irmãos, já vinha desconfiando. Desde a última vez que Deus levantou alguém para falar alguma coisa, não foi bom para ele, né? E a situação na casa dele mudou? Não. Então ele estava aqui talvez já desconfiando do que viria pela frente. Agora o que nós vamos perceber é que Samuel, porque ele se importa mais, porque ele teme mais, vamos colocar nessas palavras, a Deus do que aos homens, ele vai falar para Eli. E nesse ponto ele é diferente de Eli, que honrava mais seus filhos do que a Deus, que temia mais os seus filhos do que a Deus. E até na hora de repreender os seus filhos, porque ele está sendo acossado pelo povo. Ele teme mais aos homens do que a Deus.
Samuel não. Olha o verso 18 comigo. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Samuel não escondeu nada. Falou tudo que tinha para falar, né? Na repreensão de Eli, ele disse assim: cuidado, meus filhos, não é bom, né? Não tocou no pecado. Na exortação de Samuel, ele disse exatamente o que Deus mandou ele dizer. As consequências do pecado, o nome dos pecados. Ele contou tudo para Eli. E a resposta de Eli é que ele diz: Deus é Deus. Que ele faça então o que ele diz que vai fazer. Irmãos, Eli parece que aceita aqui o juízo de Deus, né? Parece uma atitude muito humilde. O sumo sacerdote sendo exortado dessa maneira por um jovem velho, ele se submete. Mas na verdade, para mim, isso parece apenas revelar mais uma vez o caráter do próprio Eli. Ele é esse homem passivo. Ele é esse homem que simplesmente vai aceitando as coisas. Não tem como eu mudar mesmo, então eu aceito. Ele aceitou os pecados dos filhos. Ele agora aceita o juízo de Deus. E ele vai empurrando com a barriga até onde ele pode. Ele é um homem passivo no seu compromisso com Deus. Como a gente viu, aquele compromisso pela metade, né? Irmãos, Eli se mostrou curioso pela palavra de Deus, pelo que Deus tinha falado. Mas curiosidade só não é suficiente. Não é o bastante. Deus não quer apenas que você conheça o que Ele tem a dizer. Deus quer que aquilo mude sua vida. Eu já conheci muita gente que poderia discutir com vocês igual o tagarela que eu mencionei, né? Sobre teologia e ia falar sobre tudo em detalhes, certo? Ele ia saber explicar o que é supralapsarianismo e infralapsarianismo. Para deixar a curiosidade aí, né? Ia saber dizer para você o que era, tá? Mas não vivia absolutamente nada. Aquele conhecimento não mudava nada na sua vida. Aquele conhecimento só servia para se exibir, para debater. E entenda uma coisa, tá? Eu não estou falando contra a teologia, não, muito pelo contrário. Dediquei boa parte da minha vida a estudar teologia. Continuo indicando. Para mim, todo crente tinha que conhecer o mais que ele pudesse sobre teologia. Porque teologia não é nada mais, nada menos do que o conhecimento daquilo que Deus revelou sobre si mesmo. É isso. A gente vai estudar o que Deus revelou para nós. O que Ele quer que a gente saiba. Certo? Mas o que eu estou falando é que só o conhecimento em si não é o suficiente. A falta do conhecimento é terrível. O meu povo perece por falta de entendimento, conhecimento. A falta é terrível. Mas só o conhecimento também não é o suficiente. É preciso que aquilo mude a vida. Transforme a vida. Você já conheceu o tipo de pessoa que você vai exortar e a pessoa recebe tudo que você tem para dizer e ainda concorda? Ainda agradece? Eu já. Aí você chega lá, meu irmão, eu vim falar aqui com você porque, rapaz, ó, tu tá desse jeito aí não dá, tá vacilando, tá pisando na bola. Cara, tu tem que esse pecado aí, cara, não pode continuar desse jeito não. E a pessoa, é verdade. Você tem razão. Inclusive, né? Só que depois o que acontece? Não dá nenhum passo na direção de mudar a situação. O arrependimento verdadeiro não é aquele que estagna apenas em concordar com o pecado, que você de fato está em pecado diante de Deus. O arrependimento verdadeiro, ele dá o passo de mudar o que precisa ser mudado, de pedir perdão a quem precisa ser pedido perdão, de abandonar o pecado que precisa ser abandonado.
E o que falta em Eli aqui é exatamente isso. Ele simplesmente concorda com a reprovação. Ele concorda. Mas o que ele faz para mudar? Sabe? Você pode perguntar assim, o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter clamado a Deus. Ele poderia ter caído sobre os seus joelhos, sobre o peso do juízo de Deus, e rasgado as suas vestes, e colocado cinza sobre a cabeça, e jejuado em lamento, e prantos e lágrimas diante da presença do Senhor, e clamado: Senhor, Tu és justo, Tu podes fazer o que o Senhor quiser, se o Senhor me condenar, o Senhor é justo, mas eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, segura minha mão, levanta-me, lava-me. Lava-me com hisopo, eu ficarei mais alvo do que a neve. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Purifica-me. A gente, na própria palavra, um pouco mais adiante, a gente tem o caso de Ezequias, o rei Ezequias. Ele recebeu uma palavra de juízo, de julgamento, que ele ia morrer. O que ele faz? Ele se humilha na presença de Deus. A situação dele muda. E então agora já não é mais juízo que vem sobre ele, é misericórdia e graça. Ele muda. E o que Deus faz? Manda o profeta voltar lá e dizer: Deus ouviu o teu clamor. E por isso 15 anos vão ser acrescentados na tua vida agora. Você ia morrer, mas Deus ouviu o teu clamor. E ele não faz nada. Ele não clama. Ele não busca a Deus. Ele é passivo. E a gente chega aí nos versos 19 a 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor